Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom, está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom, shalom. E essa fumacinha aí, Ruth, hein? É, o essência. É a essência. Ruth, o povo judeu... Fumar, né? O povo judeu é assim. A Bíblia, o próprio... Tu já viu na Bíblia o Eterno ensinando o seu povo a fazer o incenso? Aqui nessa paraxá nós vamos falar quando se ajunta para saber quem era do Eterno, né? Porque Corá era primo de Moisés, era levita, trabalhava no templo, né? Mas ele se levantou contra o líder, querendo puxar o tapete, querendo o lugar de Moisés. E nós vamos falar hoje sobre a rebelião de Corá. É a rebelião de Corá. Está em Números capítulo 16, né, Corá, a Paraxá, que a Paraxá não é para traduzir em português, é lição, né? A lição é a porção semanal de Corá 38, né? E Ruth, quando se fala de Corá, a Cabala nos mostra que acima de Corá, Datã e Abirão, né? Eram três rebeldes que se levantou contra o ministério de Moisés. Moisés e Arão, né? Você sabia que Datã, Corá e Abirão sabia que Moisés foi colocado por Deus, pelo Eterno. Viram os milagres que Deus fez através de Moisés, do ministério de Moisés. Mas a cegueira grande que esses três espíritos veio sobre eles e pousaram sobre eles para se levantar como rebelde contra a liderança que era Moisés. Isso, Ruth, aconteceu só na época de Moisés, né? Não, até o dia de hoje acontece. Nós somos testemunho de grandes ministérios que se acabaram por causa desses três espíritos, porque eles permanecem no meio da sociedade, eles acabam só tem que vigiar para não dar lugar, né? Eles acabam qualquer religião, esses três espíritos, eles que usou Datã, Corá e Abirão, eles permanecem ainda em nossos dias, dividindo. Quando você vê as características, Ruth, desses três espíritos na vida da pessoa, é que ela começa a falar mal da liderança, falar mal da liderança, procurar levar a liderança a ser desacreditado, né? Que as pessoas começam a zombar. Se o líder prega uma coisa, ele prega o contrário. Desfaz o que ele diz. E na frente do líder, ele diz: "Ô, meu líder, eu te amo." Puxando o saco. Mas por trás vai derrubando. Então, todo rebelde, ele tem essas características. A característica dele é de traidor. É a traíra mesmo, né? E diz assim que sempre a rebelião, o acusador, ele vem da onde a gente menos espera, né? A gente vê que Corá, ele era da tribo de quem? Ele era da tribo de Levi. Agora, Datã e Abirão, ele era da tribo de Ruben. Mas tudo era o quê? Era de lá. São espíritos rebeldes que se ajuntaram para se levantar contra o ministério de Moisés. Mas olha, é muita coragem, muita cara de pau. Como é que se levanta uma pessoa para derrubar um líder como Moisés? Né? Então, e eles tinham uma força de convenção tão grande, Ruth, que eles eram três. Era três. Mas a Bíblia diz que eles conseguiram desviar dos caminhos do Eterno, porque é assim, quem acompanha o rebelde está desviando. Está desviando. A Bíblia diz que eles conseguiram desviar 250 levitas, homens. Eles desligaram, porque eles tinham cargo no tabernáculo, né? No templo. Homens que foram consagrados para trabalhar dentro do templo. Homens que carregavam a arca, todos os utensílios do templo, eles tocavam, eles tinham tantas santidades que eles não morriam. Mas os três rebeldes entrou no meio desses 250
e colocou no coração de cada um que Moisés era ponto negativo dentro dos hebreus. E tudo que Moisés falava, porque Moisés ele falava o que o Eterno mandava, né? Falava para ele passava para Arão, Arão passava para o povo. E ele dizia, é mentira, ele que está inventando. A lei que ele falava, ele dizia, é nada. Ele está inventando aí. Aí não queria obedecer às leis, como ser dizimista, ofertante. Tem uma parte que quando você tem uma plantação, você tem que deixar para o órfão, para a viúva, para o levita, porque eles não têm assim, herança. Então ele ganhava pelo que a pessoa dava, né? Porque eles trabalhavam só na obra. Mas existe, olha, Ruth, no ministério de Moisés, não houve só esse grupo de Corá, Datã e Abirão que se levantaram contra o ministério de Moisés. Lembra que houve uma base radical, conservadora do povo hebreu, que diziam que Moisés fazia era feitiçaria, bruxaria para acontecer os milagres. Eles se beneficiavam atravessaram o Mar Vermelho e lá do outro lado eles disseram, isso aí foi feitiçaria. E contra Moshe. Você vê que a primeira praga, quando Moisés entra lá no palácio do faraó, ele mandaram jogar a vara, né? Que era o bastão que eles usavam. Ele foi transformado em cobra e ele disse, isso aí é pouco, eu mando aqui os magos fazer. Eles botaram jogaram e se transformaram tudo em cobra também. Porque eles achavam que Moisés estava fazendo, e junto com Arão, fazendo feitiçaria. Feitiçaria, bruxaria. Você pode observar, Ruth, que também, aqui no capítulo 16, já no comentário dos rabinos, sacerdotes, diz assim, desligaram-se da congregação. Esta porção semanal resiste à primeira revolta contra a autoridade de Moisés e Arão. E os interesses pessoais de Corá motivaram a sua rebeldia e descontentamento desde nos diz o Midrash. E nos diz o Midrash, né? Que o Midrash é um livro que mostra as coisas que aconteceram no passado, que não está registrado dentro do Tanar, que é a Bíblia hebraica, né? E surgiu porque Elitissafã, seu primo, irmão, obteve um cargo no qual Corá se achava no direito de ocupar. Porém, Elitissafã tinha mais mérito, ele era mais apto do que Corá para as funções que lhe era confiada, e Moisés não podia sacrificar o interesse geral em nome de idade e de família. Ruth, esse Corá, Datã e Abirão, ele ajuntou vários argumentos. Por quê? Ele queria esse cargo no ministério de Moisés. Só que Moisés tinha alguém que tinha mais mérito e conhecimento do que ele. E ele sabia quem era Corá. Ele diz assim, é tipo um exemplo. Eu sou uma líder, não, mas eu vou botar fulano porque é da minha família. Mas ele não sabe de nada. Quer dizer, eu vou pegar uma pessoa que tenha um curso, que tenha prática para fazer. Assim Moisés fez, mas Corá não. Corá, ele achava que o mérito era para ele, a posição era para ele. Então ele falava, diz que o nome da população, do povo, e no entanto era a inveja dele para botar o pessoal contra ele. Olha, Ruth, a palavra nepotismo, né? Essa palavra, a gente vê em algumas... A gente acha que é de agora, né? Esse nome. Por exemplo, assim, muitos políticos falam olha, fulano colocou o parente dele no poder, como secretário, como isso, com aquilo outro. Então ele praticou o quê? Um erro, uma transgressão, que é nepotismo, né? Porque diz que tem prefeito que ele bota a família todinha no poder. Então isso aí chama-se nepotismo. São leis que vêm desde aquela época de Moshe. Aqui diz o seguinte, que o acusador, ele levava todo tipo de acusação para defamar Moisés. Uma delas é a imoralidade. É dizer que Moisés
tinha outra mulher, essas coisas que acontecem no meio das igrejas hoje. Muitas igrejas, têm expulsado os seus pastores por causa dessas confusãozinhas aqui, né? Agora, observe bem o que diz a Bíblia, que aqui o comentário está dizendo aqui o seguinte, que por falsas acusações de imoralidade e nepotismo. Então, quem colocou Moshe no poder foi o eterno Yud-He Vav-He. Quem pode tirar? Só Yud-He Vav-He. Ah, porque ele praticou imoralidade, ele foi adulto, ele foi isso. Isso trata-se de Moshe com o eterno. Não uma pessoa rebelde como Corá, Datã e Abirão, que se levantaram para mentir ou falar a verdade de algum erro que Moisés praticou. O Eterno jamais aceita esse tipo de coisa. Ele não está de acordo com adultério nem com prostituição. Deus não está. Mas eles queriam defamar, degredir, acabar com a moral de Moshe. Veja como acontece isso, Ruth, nos dias de hoje. Acontece. Uma coisa. Por exemplo, assim, nós já falamos aqui no programa, Ruth. Você que está ligado com a gente aí, se você quiser ajudar o programa, o nosso Pix está aí no programa, aí, o nosso Pix está o número da conta. Se você quiser depositar qualquer quantia de 5 centavos, até a quantia que o teu coração mandar, deposite para ajudar. E curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Porque nós temos um projeto de distribuir Torá, comprar Torá. Se você não quiser ajudar financeiramente, se tiver Torá usada e quiser fazer doações para nós recebemos, né, Ruth? Porque o intuito desse dinheiro é para comprar Torá, para dar para as pessoas. Porque existe uma profecia que a terra toda vai se encher do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está na Torá. Está na Torá. Então o eterno Deus, o Criador, ele tem um plano, e esse plano ele vai executar através de mim, de você e de outras pessoas que surgirão com essa mesma ideia de trazer a Torá para aqueles menos favorecidos financeiros. Então, o que você puder ajudar, se você tiver condição de comprar uma livraria e puder mandar para Beit Israelita em Marabá, nós ficamos muito agradecidos, não é isso, Ruth? Aqui fala, quanto a Datã e Abirão, a tradição nos ensina seres aqueles 2 homens hebreus que brigaram no Egito e disseram para Moisés: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Quer dizer, eles mesmos estavam brigando entre os dois, né? Aí quando Moisés reclamou, por que eles brigavam, se eles eram irmãos e da mesma tribo, aí eles disseram assim: quem te pôs príncipe ou juiz sobre nós? Aí diz assim, ele está em Êxodo, capítulo 2, versículo 13 a 14. Eles também eram os mesmos homens que infligiram a prescrição de Deus relativa no maná, Êxodo 16, 20. Que Moisés dizia assim, todo dia vocês têm que pegar aquele tanto, não pode pegar nem mais. Só para um dia. Senão ele vai feder, apodrecer e criar bicho. O maná Eles iam lá e falavam contra, né? O alimento caía do céu. Era todo dia. Todo dia. Durante 40 anos. Vocês vão lá, pegam só para um dia. Se guardar para outro dia, apodrece. A não ser sexta-feira, que pegava para 2 dias, para sábado, para não saírem de casa. Sexta-feira pegava para os 2 dias, sexta e sábado, né? E tudo que Moisés falava, eles iam lá e falavam contra. E muitos fizeram assim quando viram que estava apodrecendo. Olha, Ruth, eles bateram de muitas maneiras, assim, até contra os dízimos da época, as ofertas. É o que hoje os rebeldes fazem nas igrejas, né? Começa a bater contra dízimo, contra as coisas. Se você não quiser dar dízimo, não quer dar oferta, você não quer ser abençoado. Então, deixa os outros querer ser, né? Eu sou dizimista, você é dizimista, nós somos ofertantes, nós colocamos até a nossa vida em oferta de sacrifício ao Eterno, né? Para propagar aquilo que Ele quer, que é o estudo da Torá. Aqui diz assim na Torá que em todos os tempos, em todas as sociedades existirão e existe sempre indivíduo descontente, elementos de tendência rebelde contra a liderança da coletividade e as leis que regem a sociedade humana. Por isso, perante a opinião pública, né? Quer dizer, sempre existirá. Você sempre nunca vai agradar a todos.
O Silas Malafaia, né? O pastor Silas Malafaia, ele tem uma pregação que ele fala para a liderança. Ele fala o seguinte: você quer ser um líder? Te prepara para a oposição. Aí focaliza Moisés, né? E outros líderes. Todo líder tem oposição. Não pensa que você assumir uma liderança e vai ficar ali numa boa, não. Venha a perseguição, seja de A, seja de B. Outra coisa, aqueles que dividem uma religião, ele acha que está tudo bem, porque muita gente rebelde igual a ele seguiu. Mas mais tarde essas pessoas vão voltar para o seu rebanho e esses rebeldes vão pagar um preço, né? Diz assim que eles se disfarçam o seu desagrado e o seu protesto com motivação altruísta, né? E com argumentos de caráter ideal. Quer dizer, eu falo a favor da população, falo a favor do povo, e no entanto é ele que está descontente. Querendo tomar o lugar do líder. Mas nós te agradecemos aí a sua presença. Continue nos assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook, compartilhando, né? curtindo, pelo Instagram. se inscrevendo. Nos ajude a levar a Torá a todos os cantos dessa terra. Baruch Hashem. Baruch Hashem, shalom, shalom. Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou.
Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.